Olá, eu sou o pastor Antônio Mazini, da Igreja Comunidade Evangélica Candeia de Betim. Nós falamos muito sobre a crucificação. Quase toda a humanidade sabe sobre a crucificação, mas pouquíssimas pessoas sabem os detalhes. Ou melhor, às vezes nem querem saber os detalhes, porque é algo que, se nós nos inteirarmos dos detalhes, nós vamos sentir na nossa própria carne aquilo que Jesus viveu. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar neste momento. Senhor Deus, que este momento que nós venhamos a relembrar, Senhor, da crucificação. Senhor, que ele não seja motivo de tristeza, mas de bênção e conversão. Que nós possamos, Deus, cair na realidade do momento da crucificação. Senhor, e que este momento de lembrança, Senhor, possa estar nos ensinando a te amar mais, Senhor, e a te obedecer cada vez mais. Seja presente agora, fale em nossos lábios, até ao ouvido de todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Este momento da crucificação, a Bíblia diz que Jesus Cristo, na noite de quinta-feira à noite, ele estava reunido com seus discípulos, e ali ele se despedia já dos seus discípulos, fazendo o ato que foi chamado de a Santa Ceia. Logo após esse momento, ele caminhou até o Getsêmani com seus discípulos. Ele queria orar. E lá no Getsêmani, que algumas pessoas traduzem como jardins, Jesus começou a orar ao Pai. Porque naquele momento, era justamente a noite que antecedia sua morte. E ele começou a se sentir angustiado, a ponto de Deus mandar um anjo confortá-lo. Porque começou a haver uma grande luta entre o homem, Jesus, e o Deus, Jesus. O homem espiritual começou a ter uma guerra entre a carne e o espírito. Mas Jesus, em sua obediência, no seu propósito que ele havia feito com Deus, de resgatar o homem, ele permaneceu firme. O Dr. Lucas, ele descreve que Jesus ele se angustiou tanto, a ponto de suar sangue, porque existiu um conflito interno, e por isso Deus mandou o anjo confortá-lo. Mas Jesus venceu essa etapa. Logo na sequência, a Bíblia diz que Jesus foi preso. E Jesus deveria ser levado diante dos maiorais, dos grandes líderes de Jerusalém. Mas ele só conseguiria ser levado a eles no dia seguinte. Então, os soldados tiveram que passar a noite acordado com Jesus, vigiando Jesus para que ele não fugisse. E eles, para se divertirem, eles colocavam um capuz na cabeça de Jesus e socava o seu estômago e dizia: você não é o Filho de Deus? Diga quem foi que te bateu. E davam gargalhadas. E essa brincadeira durou toda a noite. Eles bateram muito em Jesus. Quando chegou pela manhã, Jesus foi levado a Pilatos. Chegando até Pilatos, Pilatos sabia que Herodes, rei da comarca, estava na cidade, mandou que fosse levado a Herodes. Herodes mandou de volta a Pilatos, porque somente Pilatos tinha o poder de decidir se o homem deveria morrer ou viver. Mas a multidão cercava, a multidão de religiosos, por incrível que pareça. Eles pediam a morte, a crucificação de Jesus. E Pilatos não conseguia ver culpa naquele homem. Mas a multidão queria a morte de Jesus. E essa tensão foi aumentando cada vez mais, a ponto de Pilatos dizer que lavava as suas mãos do sangue daquele inocente. Mas Pilatos ainda deu uma sugestão: vamos dar 40 chibatadas nesse homem e libertá-lo. Mas eles aceitaram as chibatadas, mas não a libertação de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi açoitado num tronco como um escravo, e o corpo foi literalmente dilacerado, rasgado pelo chicote.
E após o espancamento, foi colocado sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinho. E a Bíblia relata que essa coroa de espinho, esses espinhos penetravam entre a pele e o crânio. E eram espinhos que eles eram venenosos. E eles começariam a infeccionar no decorrer do tempo. E aquilo aumentava a angústia e a dor de Jesus. A Bíblia diz que foi colocado nos ombros de Jesus uma madeira chamada de patíbulo. E ela pesava 50 quilos e ele teve que carregá-la até o Gólgota, do Pórtico de Salomão até o Gólgota, chamado de Monte da Caveira. Existia um caminho de 600 metros. E lá foi Jesus pela famosa Via Crucis, caindo, levantando, e cada vez que ele caía, o joelho era rasgado por pedras cortantes que tinha no solo. E o povo debochava, ria e o espancava. Outros cuspiam e atiravam-lhe pedras. Jesus chegou até o Gólgota. E na chegada ao Gólgota, lá já tinha madeira cravada no chão, que eles chamavam de estirpe, porque só era crucificado no Monte das Caveiras, chamado de Gólgota, aquelas pessoas que tinham que ficar como exemplo para Jerusalém. A crucificação tinha que ser de frente para Jerusalém, para mostrar que ninguém se levantava contra o Império Romano, que era o império que dominava toda a cidade de Jerusalém. Naquele momento, Jesus foi jogado ao chão e os pregos foram cravados nos seus pulsos, naquela madeira. Na sequência, pegaram Jesus e o colocaram em cima do estirpe, pendurado, e ali cravaram os seus pés. E neste momento a dor aumentava, a angústia aumentava. O sangue que descia pela sua face, já salgado por causa do suor, penetrava nas entranhas de Jesus, aonde o chicote tinha dilacerado o seu corpo. E Jesus olhava aquela multidão. Uns aplaudiam, outros choravam. Mas a Bíblia diz que ele foi crucificado de frente para Jerusalém, de braços abertos para Jerusalém. Em momento algum, ele desobedeceu. A Bíblia diz que em momento algum, ele desabafou no sentido de dor, de angústia. Em momento algum ele gritou, ele aceitou. A Bíblia diz que como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Pela desobediência, o homem havia perdido a salvação, mas pela obediência, a salvação estaria de novo nas mãos do homem. E Jesus, chegado um determinado momento, quando todos sabiam, nós sabemos até hoje, que a morte não tinha poder sobre a vida de Jesus, ele se entregou e falou: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. A Bíblia diz que logo após a sua morte, na parte da tarde, ele foi tirado da cruz e levado ao sepulcro. E no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, nós obedecemos a um Deus vivo, que ressuscitou dentre os mortos. É o único Deus que me deu e te dá salvação. Esse Jesus que se entregou, se doou por inteiro pela sua vida. Portanto, agora é o momento de você que está ouvindo essa mensagem tomar uma atitude diante de Deus. Erga a sua mão e o confesse como o Salvador da sua vida. É a sua única oportunidade de se aliançar com Deus e ter direito à vida eterna. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.